Glória a Deus, amém. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Quem tem essa paz dá glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele se faz presente nessa noite. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente Fábio Soares. Que Deus te abençoe, abençoe sua esposa. Primeira vez que estamos se vendo pessoalmente, eu creio que grande é o que Deus vai fazer através da sua vida. Louvo a Deus pela vida do anjo da igreja, que Deus lhe abençoe de uma forma tremenda, e louvo a Deus da vida do pastor João, que Deus lhe abençoe. Gostaria que a igreja ficasse de pé para nós ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Efésios 6, capítulo 12. Para a glória de Deus, amém. O nosso Deus já tem falado muito através da palavra, o nosso Deus já tem falado muito através dos louvores. Nós acreditamos que o Espírito de Deus vai continuar falando nesta igreja, para a glória do santo nome do Senhor. Para a glória de Deus, as armaduras de Deus. Vamos meditar um pouco neste versículo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hóstias espirituais Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme para a glória de Deus. Você pode sentar, amém. Dá glória a Deus, dá aleluia, porque o Espírito de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está na casa para te abençoar. E eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida de você que perseverou até o fim, que você está perseverando de estar na casa de Deus, porque o Espírito Santo, Ele quer te encher mais. O Espírito Santo de Deus, Ele quer bradar mais na tua vida, porque eu estava ouvindo ali no meu canto, eu vendo o Espírito Santo de Deus usar o povo aqui, o povo cheio de Deus, esse povo jejuou, esse povo leu Bíblia para te encher nessa noite do Evangelho. Você que crê, dá glória a Deus, porque a Bíblia fala que o nosso Deus, Ele vai atrás de pessoas que não são e faz pessoas que são. A Bíblia relata que o Evangelho, Jesus, Ele olhou para a terra e viu que o ser humano, ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Infelizmente o pecado entrou, infelizmente a ruína do diabo entrou, porque a Bíblia fala que a guerra não é contra a carne, a guerra não é contra esposo, a guerra não é contra esposa, a guerra não é contra crente, não é contra homem de Deus, a guerra não é contra a mulher de Deus, a guerra continua sendo contra os anjos caídos. E para vencer guerra, só vence quem tem o Espírito Santo. Para vencer guerra, duelo espiritual, só vence quem está cheio de Deus. Eu estava vindo para a igreja e eu falava com o Espírito Santo. Qual é a diferença do homem de Deus para o homem normal? A diferença é o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo faz a diferença. Quem tem o Espírito Santo, o diabo respeita. Quem tem o Espírito Santo, o pecado não pega, porque o Espírito de Deus está na tua vida. Calamando, quebre, faça, redobre, amai. O Espírito de Deus está na casa. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele vai ao encontro de um homem que ele não tinha o Espírito Santo, de um homem que não amava a obra de Deus. A Bíblia relata que o Espírito Santo, ele procura um homem que era assassino, que amava ver o povo sofrer, que amava ver o povo ser decapitado, o povo sofrendo. Mas o Espírito Santo, ele tem um encontro com Paulo. E quando o Espírito Santo, ele tem um encontro, o homem muda, a característica velha cai por terra. Não tem como eu dizer que eu tenho o Espírito Santo, eu procurando o ministério do meu irmão. Não tem como eu dizer que eu tenho o Espírito Santo, eu não amando a obra de Deus. Só tem quem tem o Espírito Santo, ele ama, ele perdoa. Não tem como eu dizer que eu tenho o Espírito Santo, eu com mágoa no coração, porque o Espírito Santo, ele é sensível. E se você vacilar, se você errar, você perde, porque a Bíblia vai no rei, que ele pensava que tinha o Espírito Santo. O rei Saulo, ele pensava, mas não tinha. Aqui tem pessoas que pensam e tem. Eu decreto na tua vida que o diabo cai por terra hoje, a macumba não te toca, porque o Espírito Santo está na tua vida. Quem tem o Espírito Santo vence guerra. Quem tem o Espírito Santo não perde batalha. Quem crê dá glória a Deus. Quem crê dá glória a Deus. Chamão de cai.
Quem tem o Espírito Santo, ele é diferente. Quem tem o Espírito Santo, ele permite ser ensinado por Deus. Quem tem o Espírito Santo, ele sabe que tem um tempo de aprender para ensinar. Quem tem o Espírito Santo, ele entende que a obra de Deus vive com dízimo e oferta. Quem tem o Edir, quem repúblia, quem tem o Espírito Santo, ele sabe que quando Deus fala conosco, a Bíblia fala que o povo tem que congregar, porque quando nós congregamos, nós estamos adorando a Deus. Você sabia que quando o povo de Deus está cantando, pregando, os demônios estão caindo por terra? Você sabia? Você sabia que a tua família está sendo abençoada, está sendo visitada por Deus? Você sabia? A Bíblia relata que Pedro estava preso e o povo orava. Quem tem o Espírito Santo, ele sente prazer de orar. Quem tem o Espírito Santo, ele sente o prazer de jejuar. Quem tem o Espírito Santo, ele pensa diferente, ele age diferente, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, a nossa guerra é contra o anjo que caiu do céu. Aqui não vem ninguém brincar com Deus. Aqui não vem ninguém brincar com o Espírito Santo. Você está aí, você perseverou, então recebe a tua promessa. Recebe o poder da verdade, porque a verdade ela liberta. Dom ele permanece, o dom ele chama a atenção, Deus revela, Deus cura, mas só fica na presença de Deus quem valoriza a palavra, quem valoriza os ensinamentos de Deus. O nosso Deus, ele reúne pessoas de várias cidades, de vários estados, para pegar a palavra, porque a palavra ela liberta, a palavra ela cura. A palavra de Deus para você está aí neste momento. O anjo de Deus está entrando na tua casa, porque tem algo que movimenta anjo, e esse algo Daniel nos ensina, é através da oração. Através da oração anjo se movimenta, não é através de brilho no rosto, não é através de beleza, não, é Bíblia, é plástico, é oração. Quem tem de oração aí? Aqui tem pessoas que oram, tem pessoas que pagam preço para ver o povo de Deus de pé. O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é poderoso. E a Bíblia relata que o Espírito de Deus ele vai ao encontro de Paulo em caminho a Damasco. E ali, quando o Espírito de Deus tem um encontro com Paulo, que Saulo passa a ser Paulo, e hoje você conhece por vários livros que ele escreveu, você vai passar a entender que tem um homem que não valorizava talvez o povo, as almas. Você vai entender que tinha um homem que não valorizava os ensinamentos de Deus. Você vai entender que tinha um homem que ele não valorizava de estar no meio do povo de Deus. Você vai entender que tinha um homem que ele gostava de ver o sofrimento dos outros. Eu não acredito que uma pessoa tem o Espírito Santo se ela persegue o irmão, se ela persegue a irmã, que ela quer ver o ministério morto. Eu não acredito não, porque falta converter, falta olhar para o Evangelho e saber que Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai para o céu se não ser por ele. Não tem Santa Maria, não tem Exu, não tem Candomblé, nada leva a Deus, só Jesus Cristo nos leva ao Pai amado. Quem crê dá glória a Deus. O incrível, com quanto mais vai entrando dentro da noite, quanto mais vai entrando dentro da madrugada, é aí que Deus opera, é aí onde os anjos de Deus trabalham mais forte, é aí onde Deus ele muda a nossa história. Se você observar, os maiores acontecimentos acontecem na madrugada. Uma pessoa tem um sonho perdendo algo, vê algo perdendo, e no dia perde, porque a batalha ela ocorre numa madrugada. Não adianta eu pregar a Bíblia toda e eu não orar na madrugada, não adianta eu pregar o Evangelho todo e eu não orar, não adianta eu pesquisar pregação no YouTube se eu não tenho o Espírito Santo. Precisa do Espírito Santo para aprender a ganhar alma. A Bíblia revela que Pedro, depois de receber o Espírito Santo, não é mais uma pregação normal. Lá não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha fundo musical, mas tinha o Espírito Santo. O Espírito de Deus quebrado hoje na igreja é esse Espírito de Deus que está na tua vida. Quem quer dar glória a Deus, exalta a Deus com glória.
Porque o nosso Deus, ele não precisa muito de quantidade para operar. Quando o pastor me fez o convite, eu estava em cima do monte. Às vezes eu me retiro para o monte, eu tiro um dia, passo 2 dias em oração. E lá pegou a internet e o pastor me fez o convite, eu amei. Porque o nosso Deus, ele une pessoas. Se você observar o nosso Deus, ele une ministério. Se você observar Jesus, ele começa a caminhar na terra e ele começa a chamar: vem cá, Pedro, vem cá, vem cá. E ele começa a chamar um por um. Estava todo espalhado e passou a unir. Eu olhando aqui, eu vejo como o Espírito de Deus te usou, profeta, para unir esse povo, dando glória, aleluia. Porque onde tem união, o inferno ele estremece. Onde tem união, a macumba cai por terra. Onde tem união do povo de Deus, o inferno não suporta. Eu não acredito uma pessoa que tem o Espírito Santo ter medo de macumba. Eu não acredito nisso. Eu não acredito uma pessoa que tem o Espírito Santo ela ser amedrontada pelo diabo, porque a Bíblia ela revela que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu ler toda a palavra de Deus se eu não dou ouvido e não obedeço o que Deus me manda. Não adianta eu ler Marcos, não adianta eu ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento inteiro, Apocalipse 15, 10 vezes, se quando o demônio se manifesta, eu não tenho autoridade para expulsar ele. Onde foi que o Evangelho entrou, meu Deus do céu? Mas nessa noite está entrando o poder de Deus na casa, a tua vida, o teu ministério vai ser diferente, porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo ia caminhando e lá manifestava uma mulher que revelava, que abençoava o povo pelas trevas. E ele: sai daqui, capeta. Ele não teve que pregar a Bíblia toda, ele teve a autoridade de Deus. Quem tem autoridade de Deus vive promessa. Quem tem autoridade de Deus, a macumba, o candomblé, umbanda, feitiçaria, tem que cair por terra, porque tem um povo que não tem fé. Mas através da tua fé, a vida do povo vai mudar, meu Deus do céu. Porque existiu Tomé, mas também existiu Jesus Cristo cheio de fé. E esse alerta para todos nós hoje: a guerra não é contra teu esposo, a guerra não é contra tua esposa, não é contra teu filho que às vezes chega em casa bêbado, e você que está orando para ele se converter lá para a Asteia. Acredite nisso, que a guerra não é contra ele, a guerra é contra o inferno. E a Bíblia fala que tem certas castas de demônio que ela só sai com jejum e oração. Não adianta eu orar e eu não obedecer e saber que precisa de jejum. Mas eu não consigo jejuar, então congrega, vira crente, porque o pastor jejuma por ti e Deus dá vitória, porque Deus ele é fiel. Saia 2 em 2 e Jesus era a cobertura do povo. Hoje você está aí, eu não sei como está a sua vida espiritual. Eu não sei se você se afastou dos caminhos de Deus. Mas a Bíblia ela nos fala que nós precisamos congregar. Nós precisamos um do outro. Porque tem momentos que o inimigo ele entra na fragilidade. Se você observar, ele só vem quando Jesus estava frágil. Se ele vai em Deus, imagine nós. Se ele pega Jesus, transporta, teletransporta. Se ele pega, entra pela boca de Pedro. Se ele entra dentro de Judas, quem somos nós? Ele estava do lado dele. E hoje nossa fé, nós cremos que tocamos em Jesus pela nossa fé, mas ele estava do lado, ele via. O inimigo entrou, o inimigo matou, o inimigo roubou, o inimigo destruiu. Eu acredito que no ano de 2022 tem uma igreja que não vai ser mais uma igreja carnal. Eu acredito que você vai sair, você não vai estar falando mal desse congresso. Eu acredito que você vai orar para ele prosperar mais. Eu acredito que você não vai chegar na sua casa e vai reclamar do esposo, não vai reclamar da esposa, não. Você vai botar teu joelho no chão e vai para oração, porque a Bíblia ela nos ensina a orar. A Bíblia nos ensina a nós pedir. Como é que pede? Se Jesus orou, quem sou eu? Não adianta. Eu vim de moto de Balsas. Eu vim de moto. Fazia muito tempo que eu tinha feito uma viagem longa. Eu falei, eu vou de moto. Quando eu estava vindo, furou o pneu dianteiro a 20 km do estreito. E ali eu parei e falei, não vou murmurar, porque o diabo ele quer ver o crente murmurando. Ele quer ver a pessoa blasfemando.
E eu falei, não vou murmurar. Remendei, parei no lugar, quando uns 20 minutinhos, pá, furou o traseiro. E eu parei em frente ao lago, eu falei, vou olhar para essa vista bela, mas murmurar eu não vou, porque Deus permitiu isso acontecer na minha vida, porque Deus, Ele trabalha. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou decreto. Eu não sei como está na tua Bíblia, se está acontecendo algo ruim na tua vida, é porque Deus está permitindo. É porque Deus está permitindo. Você está observando a igreja indo, mas você está ficando. É porque tem pessoas aqui precisando ouvir Deus falar. Tem pessoas aqui machucadas, pessoa que saiu da sua casa, faziam da obra de Deus. Deus usou vários pregadores, cantores, para não só animar o povo que está ali, mas para animar nós também. Porque Deus está mostrando para mim e para você que aqui é um projeto do Espírito Santo. Deus está mostrando para mim e para você que é tempo de unir força contra o inferno. Na Bíblia revela que estava no céu alguém que tinha poder, alguém que tinha, vamos dizer, fama, beleza. Ele queria ser mais. Ele queria ser o tal. Ele queria ser semelhante. E ali, se você observar como o inimigo ele trabalha, ele não quer atuar sozinho, ele não quer cair sozinho, o diabo. O diabo ele entra e começa a fazer panelinha. E ali ele foi fazendo e desceu a terça parte. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas manifestando. Lá em Balsas eu tenho um trabalho que nós saímos orando nas casas e muita gente manifesta com demônios. E quando nós vemos aquilo acontecendo, não tem como nós falar para um povo, nós falar que o diabo não existe. Não tem como você ver demônios manifestando quase todo dia na sua frente, e você chegar e pregar para um povo só bênção, só prosperidade, e não mandando o povo vigiar com a sua casa. Porque nós que somos pregadores sabemos que a casa ela é ocupada ou pelo bem ou pelo mal, mas não fica vazia. Não fica vazia, precisa do Espírito Santo. Eu estava no monte orando a Deus e Deus falou comigo. Eu não quero somente ver uma igreja cheia, eu quero ver um povo cheio do Espírito Santo. Você que prega a palavra de Deus, não se preocupe só em ver uma igreja cheia de pessoas, mas vamos se preocupar de ver um povo cheio do Espírito Santo, um povo cheio de autoridade de Deus, um povo conhecendo os dons espirituais, o povo conhecendo a maravilha da palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele não só pregava, mas ele expulsava demônio no nome de Jesus também. O apóstolo Paulo, ele não só pregava, mas ele cantava a Deus, louvava a Deus também. E nós observamos através das revelações que a Bíblia nos traz, ela nos ensina a nós nos santificar. É necessário. Eu fui numa igreja, eu preguei na igreja e Deus me revelou: essa mulher tem mágoa no coração. Eu orei, a mulher se manifestou com o demônio. E quando eu falei, depois Deus me revelou, eu expulsei o demônio no nome de Jesus. E eu perguntei: você tem mágoa no coração? No meio da igreja, olha como é que o inimigo é nojento. No meio da igreja eu falei: você tem mágoa no coração? Ela disse: não, eu não tenho mágoa. E eu amei, eu fiquei calado. Quando a igreja foi embora, ela chegou para mim e falou: realmente eu tenho mágoa no coração do meu esposo. E eu falei: foi por essa porta que o diabo entrou na tua vida. Você está entendendo como o mundo espiritual ele é real, ele é vivo? Então é tempo de nós se santificar, é tempo de nós amar o próximo, é tempo de nós perdoar, porque Deus prospera, Deus anima e Deus te alegra, porque Deus, Ele é fiel. Quem crê dá glória a Deus. Devido ao horário, amém, igreja, eu agradeço a minha rica oportunidade, mas que a palavra de Deus, ela já falou ao nosso coração muitas e muitas vezes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.